Débora, Fábia está dizendo que você pode mudar um anfitrião, inclusive você pode adicionar outras pessoas como anfitriões. Pronto. Então vamos fazer logo esse teste, né? Antes de iniciar, só para ver se... Então você fica como anfitrião, né? Também. Deixa eu ver se ela tem como colocar, porque a gente já testa os slides. Vou dar pausa. Gostaram do meu background aí, ó, do meu plano de fundo aí? Arrasou. Lindo. Parabéns. Tem as opções aí. Então vamos lá? Raíssa chegando. Pronto, Gislaine, se você quiser começar, fique à vontade, viu? Tá certo. Pronto. Enquanto, como Jacira vai ficar com a segunda fala, enquanto você estiver explicando, eu vou tentar enviar pelo WhatsApp, viu? Os slides. Ótimo, minha querida. Pronto. Vou colocar aqui o pessoal. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Os professores presentes e alunos, né? Agradeço pela paciência e peço desculpas, né, por esses problemas técnicos. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana da área de linguagens, né? Essa semana nós vamos trabalhar o gênero reportagem, né, em consonância, atrelando com o gênero também notícia e o gênero entrevista, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar a parte mais teórica, né? E amanhã nós teremos a parte mais prática, que é a parte das entrevistas, né? Nós teremos convidados especiais, e logo mais vocês saberão quem são, mas por enquanto eu vou deixar no suspense, tá bom? E também depois nós contaremos qual será a programação de quarta-feira, tá certo? Vou passar a palavra agora para a Débora, que ela vai iniciar a parte teórica. Então, boa aula para vocês. Qualquer coisa vocês podem perguntar aí pelo chat, tá bom? Certo. Galera, eu quero que vocês confirmem se vocês estão vendo uma apresentação em Prezi, que está abrindo ainda. Sim, Débora. Ok, que bom. Então, pessoal, a princípio, em nossa reunião, nós pensamos em trabalhar o gênero entrevista. Depois, descobrimos que a nossa proposta para a semana era algo mais amplo, que contemplava também explicações acerca de outros gêneros que estão incluídos no âmbito jornalístico midiático, certo? Só confirmem se vocês estão vendo a apresentação agora inteira. Débora, eu estou vendo, mas Paulo Roberto acabou de comentar no chat que não está recebendo o seu áudio. Certo. Aí, eu continuo mesmo assim? Sim, uma dica. Pronto, Paulo Roberto acabou de dizer que chegou. Quem tiver com dificuldade na recepção, desative a câmera e fique só com o áudio, que facilita para a sua internet aí, deixa o trabalho dela mais leve. A exceção de Débora, claro, que está apresentando. Eu agradeço e também peço desculpas por algumas falhas, erros, porque a gente também está aprendendo a mexer nas ferramentas. Então, o gênero textual entrevista. No início desse ano, para as primeiras séries, nós trabalhamos artigo de opinião. E as primeiras séries do ano passado, que agora são as segundas séries, também viram artigo de opinião. Então, para completar esse leque de gêneros do campo jornalístico e midiático, vamos falar um pouquinho hoje sobre a notícia e reportagem, diferenciando uma da outra, e depois daremos uma ênfase maior ao gênero entrevista, certo? Então, é importante a gente destacar, situar as diferenças, certo? Enquanto a notícia, por exemplo, é algo breve, do momento presente, então a notícia ela tem uma rapidez gigante em relação à reportagem. A reportagem traz um assunto mais amplo, de pesquisa, demanda tempo,
para captar detalhes, e por isso que o gênero entrevista é utilizado como subsídio até argumentativo, né? A questão do argumento de autoridade, como vocês viram nas aulas anteriores. Então, o título da notícia tem que ser algo assim chamativo, algo urgente, que todo mundo queira ver aquilo e seja algo assim extraordinário. Ele tem que ter aquela coisa assim persuasiva de captar a atenção do público. Já a reportagem não tem assim tanto essa característica persuasiva no título. É algo que nem tão pouco precisa resumir o conteúdo a ser abordado. E geralmente também a reportagem, por exemplo, em revista, capta várias laudas, folhas, e tem também um subtítulo aí. Já falei mais ou menos tudo sobre notícia, mas tem as palavras-chave para vocês, que a gente tem pouco tempo para apresentar. Sucinta, o que significa isso? Poucos detalhes. O foco naqueles elementos narrativos e naquelas perguntinhas básicas. Então, o que eu vou falar? Como eu vou falar? Por quê? Quando? Né? Focalizando isso aí. Já a reportagem, ela traz informações adicionais. Pode trazer infográficos, também trechos transcritos de entrevista. Pode trazer quadros, box laterais, é algo com ilustração, algo amplo em relação à notícia. A notícia geralmente possui poucos parágrafos em sua estrutura geral, com as informações principais, ou seja, relevantes, enquanto que a reportagem, principalmente se tiver uma característica de dossiê, pode ser escrita em várias laudas e depois resumida e preparada e editada para publicação, certo? Ah, professora, porque a gente está trabalhando reportagem e notícia? Para vocês entenderem a relevância da entrevista quando utilizada como argumento de autoridade nessas outras situações, tá? O tema da reportagem varia bastante. Já o tema da notícia é algo que todo mundo quer saber, algo noticiável realmente que chame a atenção. A notícia tem um teor mais informativo, é o que a galera quer saber naquele momento, a notícia. A reportagem traz alguns aspectos mais subjetivos, com teor opinativo. Entretanto, ela é completamente diferente do artigo de opinião, certo? Paulo Roberto entrando novamente. Então, e geralmente a reportagem traz um especialista sobre o tema, sobre o assunto abordado. Aquela pessoa que, obviamente, o jornalista vai usar como a personalidade importante para divulgar a ideia, defender a ideia. Pronto. Nós pensamos que nós poderíamos depois transformar as nossas aulas dessa semana em uma reportagem e publicar em alguma matéria, ou em blog, ou jornal impresso. Isso é uma coisa para futuramente. Para tanto, já temos um tema, certo? Alguns de vocês já fizeram pesquisa sobre o assunto também. Vamos entrevistar pessoas especiais surpresas, né, para esse momento. O nosso público-alvo para a temática que nós vamos discutir, com certeza, todos os habitantes, principalmente lagoanovenses, né? Então, estamos em fase de elaborar a preparação das entrevistas e depois, posteriormente, transcrever o conteúdo das entrevistas de amanhã, certo? O formato da reportagem também vai depender do que a gente sugerir ao longo desse tempo. Pode ser uma reportagem multimediática, algo que fique em blog, ou Jean já trabalhou com a galera das terceiras séries fotoreportagem, por exemplo. Então, o resultado do nosso trabalho nós veremos também futuramente, né? E algo muito importante da reportagem é a revisão, né? A finalização, a edição
de vídeo, de tudo. Principalmente se for uma reportagem em vídeo, né? Então, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, isso já foi dito. Agora, os meios de comunicação, internet, jornais, revistas, TV, rádio, dentre outros. Isso é algo básico do conteúdo abordado. Outro, há diversos tipos de entrevistas. Por exemplo, uma sugestão para a galera das terceiras séries, e até para o professor de pós-médio, é depois trabalhar a entrevista de emprego, certo? Ou pelo menos assim, como você se comportar, sua postura, o que você deve falar, como você deve estar trajado, né? Gislaine saiu, está retornando. Também tem a entrevista psicológica e a entrevista social. Vocês recebem também o censo do IBGE, né, para esse tipo de entrevista aqui. Então, já diferenciamos sobre notícia e reportagem, certo? A reportagem ela é incrível porque é um gênero híbrido. Você utiliza outros gêneros dentro dele. Então, é fantástica a reportagem. Por isso que a gente mudou um pouquinho de foco aí. Então, as características principais do gênero entrevista. Textos informativos e opinativos, porque isso é presente, gente, isso se mescla. Opinião e informação. Como nós vamos ver amanhã, a presença do entrevistador e do entrevistado. No caso, nós teremos entrevistadores e entrevistados. Linguagem dialógica e oral. Porque é muito importante a gente fazer a reportagem multimediática, porque o dialógico é muito presentificado, porque você pode colocar várias ferramentas, modificar o contexto dessa reportagem, pode mudar a voz da pessoa, por exemplo, naquelas reportagens tipo mais assim, policiais, reportagens policial, só muda o timbre da voz do entrevistado, é super dinâmico. Uma coisa que diferencia, no caso, a entrevista e a reportagem da notícia. O uso do discurso direto e da subjetividade. Vocês sabem já a diferença, né, da objetividade e subjetividade. Então, o texto subjetivo ele tem muito a marca do que o outro acha, de sua opinião. Também mescla da linguagem formal e informal. Depois vocês participaram de um quiz com algumas questões, isso vai ser muito fácil, porque vocês estão aprendendo tudo antes do quiz. Escolha do tema. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de uma pessoa, por exemplo. Já a gente fala sobre a escolha do nosso tema. Elaboração do roteiro. Alguns de vocês já fizeram um roteiro de entrevista, então já tem um conhecimento, já sabem como fazer. Mas é importante a gente frisar uma coisa, que é pesquisar, analisar e estudar sobre o tema, viu? É muito importante. Porque podem surgir outras perguntas durante o processo. Porque, galera, as entrevistas que nós faremos são entrevistas dirigidas. Então, elas estão prontas, temos um roteiro. Mas, na hora da entrevista, pode surgir algum questionamento. Daqui a 10 minutinhos acaba, viu? Chegou a mensagem aqui. Então, a partir das respostas do entrevistador, quem está fazendo a entrevista pode até mudar alguma pergunta ou acrescentar alguma sugestão na hora. Com relação ao título. O título, gente, é importante, mas é uma coisa assim questionável. Na entrevista de amanhã, por exemplo, nós não teremos exatamente um título, mas um tema, algo a ser discorrido
ou a gente pode até escolher hoje um tema para delimitar melhor a nossa entrevista. Aí, na introdução de uma entrevista, o que é importante destacar? Lembra do que a gente estudou em artigo de opinião sobre as credenciais do autor, ou do escritor, ou do entrevistado? Dizer algumas coisas da área profissional, explicar por que ele é uma pessoa, uma autoridade no assunto, porque ele tem pré-requisitos para falar sobre determinado assunto. No caso, a gente chama de perfil do entrevistado, é a experiência profissional. E, por último, tem esses 4 tipos de entrevista, só para a gente situar aqui nós vamos trabalhar. Tem a entrevista não dirigida. O candidato ele tem o máximo de liberdade para encaminhar a discussão, enquanto o entrevistador evita cuidadosamente influir nessas respostas. A entrevista estruturada, dirigida, certo? Com perguntas padronizadas e um conjunto de respostas, mais ou menos você sabe o que será respondido. Existe também a entrevista situacional. Você apresenta uma situação hipotética a um candidato e ele deve dizer como reagiria a ela. Geralmente o pessoal faz isso com artistas, pessoas famosas, né? E é super dinâmico. E tem a entrevista com descrição comportamental. São feitas perguntas a um candidato sobre o que ele faria realmente em dada situação. Esse tipo de entrevista a galera gosta muito de realizar durante as eleições, né? Então, nós estamos aqui ainda com 7 minutos disponíveis, certo? Eu vou dar a palavra agora à professora Jacira, para fazer outras considerações acerca do gênero entrevista, e em seguida o professor Jean. E a gente vai precisar enviar outro link do Zoom, certo? Pronto. Agradeço a todos. E desculpe aí qualquer coisa, estou falando assim apressado, que é pouquinho tempo, gente. É isso mesmo. Débora, se você puder abrir aí o slide no WhatsApp. Posso, sim, só um instantinho. Pessoal, boa tarde. Eu vou ser bem breve, né? Eu vou fazer aqui uma síntese do que a professora Débora já também abordou aí a respeito do nosso conteúdo. Eu vou me focar mais na questão da entrevista, que no caso é o que a gente vai realizar amanhã durante as nossas aulas. Então, assim, eu vou fazer uma breve explicação, me focando apenas na entrevista, certo? Vou ver aqui. Débora, você consegue abrir o meu slide? Sim, estou abrindo aqui. Certo. Gislaine, me ajuda aqui. Não, quando abrir vai aparecer. Deus. Deixa eu abrir. Deixa eu só ver aqui o chat, bem rapidinho. Ai, não vai dar tempo. Dá tempo, meu amor, vai dar tudo certo. Estão vendo? Conseguem ver? Então, pessoal, Débora já abordou aí, eu vou, como eu já falei, dar uma simples explicação. Saiu aqui, chega. Saiu, Débora. Bom. Pode deixar assim, Jacira? Que eu fui tentar a F5 aí saiu. Pode. Então, pessoal, no gênero, vocês conseguem me ouvir direitinho? Então, o gênero entrevista, eu posso afirmar que ele é um gênero essencialmente oral. Por quê? Por mais que eu possa transcrevê-lo, né, que isso não me impede de transcrever na parte escrita, mas ele nasce da oralidade. Antes daquela escrita, houve um encontro entre pessoas que trocaram informações, né, para que aquilo fosse realizado. Outra coisa bastante importante, né, que inclusive Débora já falou, é a questão da importância da oralidade dentro da entrevista. A partir do momento que
eu mando perguntas por e-mail, por celular, eu vou perdendo alguns aspectos da oralidade que eu posso ter na hora da entrevista, como, por exemplo, as expressões do entrevistado, a postura. Isso também fala não só na oralidade, mas também na parte corporal, certo, gente? Outra coisa bastante importante é a questão de quê? Da estrutura. Sendo a entrevista oral ou escrita, ela vai seguir aquela mesma estrutura. Vai ter o tema, vai ter a apresentação e, em seguida, as perguntas e as respostas, certo? Vamos aqui, pode passar, Débora. E aí, qual a função da entrevista e como ela acontece? Né? A gente já sabe que a função da entrevista é falar sobre algo ou alguém, né? É o encontro dessas pessoas para essa troca de informação. E como ela acontece? Ela vai acontecendo na rádio, através das mídias e principalmente também da televisão. Né? E como é que a gente vê essas questões de entrevista na televisão? Uma coisa bastante que a gente vê bastante, que logo após o professor Jean ele vai falar, é a questão do talk show, né? Esse tipo de entrevista que acontece na televisão, bastante interessante, né? Que logo após ele vai trazer informações interessantes sobre uma pessoa que é super famosa nesse tipo de entrevista, que é o Jô Soares. Mas além dele, hoje nós temos, né, antes Fábio Porchat tinha esse tipo de entrevista na televisão, né? Nós temos o Pedro Bial, que também é um expert nesse tipo de programa, certo? Então, nós temos esses tipos de entrevista. Outro tipo também que já foi falado é a questão aí das notícias, que por mais que elas sejam veiculadas também assim, transmitindo a informação, mas antes de haver aquela informação para o público, houve uma troca de ideias ou uma entrevista para que aquela informação jornalística pudesse ser passada para o telespectador. Pode passar, Débora, o outro slide. Quando eu falo que a entrevista é um encontro entre pessoas, pode ser entre duas ou mais pessoas, né? Tem a entrevista em dupla e nós temos também uma famosa entrevista que é a entrevista coletiva, né? Nós encontramos muito essa entrevista coletiva, por exemplo, após um jogo de futebol, o jogador senta e vai receber aquelas perguntas dos repórteres, né? Nós temos também a questão, por exemplo, a gente vê muito esse tipo de coletiva, vendo o presidente da República, às vezes quer passar alguma informação para a gente, aí acontece esse tipo de entrevista. É uma entrevista bastante informativa, a gente via muito esse tipo de entrevista quando o Mandetta era o ministro da Saúde, né? Ele tinha esse compromisso, quando ele estava no cargo, que toda tarde, pontualmente àquela hora, ele sentava para dar aquela entrevista coletiva, né? Para deixar a população a par do que estava acontecendo durante a pandemia, certo? Pode passar, Débora. Vai cair. Aí quando cair, a gente acredito. envia o link, viu? Não se preocupe, não, que a gente reenvia. Tá certo. Continue. Eu vou aguardar. Não, continue aí. Pode continuar? Pode. Então passe para o outro.